E a propósito do pedido de ajuda externa às negociações por parte do Governo anunciadas por José Sócrates este fim de semana e a chegada da Troika amanhã a Lisboa, estão em estúdio Francisco Teixeira, grande repórter de Política do Económico, e Manuel Pinheiro, gestor. Boa tarde aos dois, muito obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. Francisco, foi um líder demissionário e que pediu ajuda externa, este que ouvimos no Congresso do PS? Eu creio que não. Essa é a grande disfuncionalidade entre a realidade e aquele que foi o Congresso do Partido Socialista, muito parecido com o comício. Aliás, houve um militante anónimo que subiu ao palco, uma das duas vozes destoantes, que disse isso mesmo. Foi um bom espetáculo mediático, eu diria completamente ao lado, face à realidade do país. Aliás, este último fim de semana, estas últimas 48 horas, ficam marcadas claramente pela negativa, seja pelo discurso, enfim, cacofónico à volta da ajuda externa que tivemos, fosse com Cavaco Silva a ser desautorizado por um comissário europeu, o Ministro das Finanças a ser desautorizado pelo Primeiro-Ministro, os líderes da oposição... Porquê é que José Sócrates veio dizer agora que o Governo vai negociar com o FMI, quando antes dizia ou eu ou o FMI? Foi alvo de pressões, não ter outra alternativa? Não, isso não teve outra alternativa. Aliás, ele explicou, enfim, a semana passada, quando decidiu pedir ajuda. O grave não é José Sócrates estar disposto a governar com o FMI. O grave parece-me ter sido, ao longo dos últimos meses, ter diabolizado o FMI e aí Paulo Portas, que teve desde o início uma posição, eu diria, mais coerente de todos. É bom recordar, em junho, julho do ano passado, o líder do CDS-PP foi o único e o primeiro a dizer que não diabolizava o FMI, também não chamava por ele. Portugal faz parte do Fundo Monetário Internacional e, se um dia viesse a precisar de ajuda, não tinha como dizer que não. Foi exatamente aquilo que aconteceu. José Sócrates optou por um caminho, enfim, que não se confirmou, a não participação do FMI, do FMI junto do Fundo Europeu. Isso não se confirmou, portanto, neste momento é para José Sócrates impossível não ser confrontado, enfim, com a enorme contradição de, por um lado, ter dito até há uma semana atrás que nunca governaria com o FMI e agora ser naturalmente confrontado com isso. Mas mais do que, enfim, quem vai governar com o FMI, lá chegaremos. Isso é só no final de junho. Enfim, a data prevista mais ou menos para a tomada de posse do próximo governo. Até lá ainda vão acontecer coisas muito relevantes, seja na definição das próprias medidas, das negociações, quem é que as vai coordenar. Já vamos olhar mais em pormenor, Francisco, para as medidas e também para quem poderá vir a coordená-las. Manuel Pinheiro, a Troika chega amanhã a Lisboa, FMI, Comissão e BCE. Está mais do que prevista para breve uma auditoria às contas públicas. Será que vamos ter aqui mais surpresas, por exemplo, uma revisão em alta do déficit? Não é uma escada de fresco. Várias equipas do BCE, do Fundo Monetário Europeu, da Comissão Europeia têm estado ao longo dos últimos meses, nunca deixaram verdadeiramente de estar. Há sempre alguma vigilância sobre os Estados-membros e sobre os associados do Fundo Monetário, mas nos últimos meses essa presença tem-se intensificado e não acredito que no plano genérico, pelo menos, haja uma grande surpresa. Pode acontecer aqui e ali, sobretudo alguma surpresa para alguma opinião pública portuguesa mais distanciada de algumas realidades financeiras, de alguma orgânica do Estado, a forma como entram e saem alguns fluxos. E se de alguma forma corresponsabiliza Bruxelas, porque no plano nacional discute-se sobre de quem é a responsabilidade, mas o que é certo é que Bruxelas tem sempre aceito os valores anunciados por Portugal em relação ao déficit e até chegou a elogiar os esforços feitos por Portugal. Tem alguma responsabilidade, mas não tem a mesma responsabilidade. A primeira responsabilidade é nossa, quando digo nossa, Governo, Estado português, Estado soberano. Do lado da Europa, como houve em relação à Grécia numa escala maior, nós numa escala um pouco mais pequena, um fingimento coletivo de alguma forma aceitar uma realidade orçamental que nós sabíamos que não era genuína, que não era de todo transparente, mas cuja consequência à data não era dramático. Portugal está a mentir um pouco, muito bem, mas quais é que são as consequências nestes anos desta mentira? Muito bem ou muito mal? Achou-se que não era, que efetivamente não era urgente e a Europa ia entrar numa guerra de instâncias comunitárias que não valeria a pena. Bruxelas já veio dizer que um dos primeiros grandes passos será um plano ambicioso de privatizações. Estaremos certamente a falar de empresas como a TAP, a RTP, provavelmente. No plano da previsão, o que é que pode acontecer a estas empresas com uma eventual privatização? Bom, desde logo existe uma mudança genérica no panorama do setor empresarial do Estado. Nós achávamos, e está razoavelmente estudado e debatido, que podia haver um conjunto de empresas do lado do Estado privatizáveis. Mas quando se falava, dizia-se muito bem,
funcionaria assim, mas é politicamente impraticável fazer isso. Não se pode não se pode fechar a RTP, não se pode privatizar a Caixa Geral, não nos vamos mexer Mas uma a sério nos privatização transportes. implica, por exemplo, despedimentos? Pode implicar. Pode implicar, e como é que se vai, no fundo, a montante, ainda antes de chegarmos aos despedimentos, como é que se pode fazer um mínimo de reorganização financeira destas empresas? Pode ser uma oportunidade para o Estado se livrar do BPN? Dificilmente. O BPM não tem propriamente neste momento nada de propriamente atrativo tal como está. O que acontece é que há aqui um conjunto de empresas, aquelas que não se privatizavam porque se achava que era politicamente impossível fazê-lo, passou a ser política e economicamente incontornável fazê-lo. Como é que, em alguns casos, se vai operacionalizar isso? Como é que vai ser possível alguém comprar empresas estruturalmente deficitárias, como tem sido falado, por exemplo, no lado dos transportes, e qual é que vai ser a cara destas empresas? Esta privatização pode não ser viável, é isso que me está a dizer. Nos termos em que várias destas ou empresas estão, atrativa não é certamente. Agora, vai ser preciso empacotar. Estas empresas, preparar então a venda, e vamos ver exatamente como é que elas vão ser postas no mercado e qual é que vai ser o custo imediato. A prazo pode sempre argumentar que é viável até para o contribuinte, mas no curto prazo, Nós já voltamos a analisar também outras das medidas. Francisco, como sabes, estas medidas, e veio a confirmação também de José Sócrates no fim de semana, vão ter por base o PEC 4. Ora, o mesmo PEC 4 que a oposição chumbou, agora vai ser obrigada a aceitá-lo. Isto é aceitá-lo, enfim, vamos partir para negociações. A base é naturalmente o PEC 4 e faz todo o sentido. Mas para levar ao Ecofin do próximo dia 17 de maio, este PEC terá que ter o aval da oposição. Naturalmente, não existe um mês pela frente, daí a importância das negociações. O próprio Governo acabou por, enfim, de certa forma, recuar em algumas das medidas que apresentou. Recordo, por exemplo, o congelamento das pensões, de todas as pensões, que causou muito celeuma e que, enfim, levou o Governo a ir mudando o seu discurso paulatinamente, desde aquela conferência de imprensa desastrosa. Mas o congelamento das pensões já existe em alguns outros países onde o FMI interveio. Mas aqui vamos ver qual é a nossa margem negocial. Esse é o grande ponto. E aqui é bom não esquecer que politicamente um país que fala a várias vozes, tem um governo de missionário, tem um presidente que tem uma capacidade de entendimento com o atual governo de missionário diminuta, tem os vários partidos da oposição que têm visões distintas e apontam para caminhos absolutamente distintos daquele que é o caminho do governo, vai ser difícil. Claro que vai ser difícil. Sobre isso não há a mínima dúvida. Já o seria se tivéssemos um governo eleito, um parlamento a funcionar, um governo maioritário, um pedido de ajuda internacional. Enfim, tem sempre uma carga muito pesada para o país que ele recorre. Ainda para mais, nós, aliás, enfim, Vítor Bento dizia isso numa entrevista que nos deu na última sexta-feira, é muito mais difícil, quando estamos encostados às cordas, ter capacidade negocial. E, portanto, não são só os nossos problemas crónicos, é também a nossa incapacidade, mais não seja de falar a uma só voz, de garantir lá fora que este caminho será seguido, que as medidas serão aprovadas. E aqui do ponto de vista político e da credibilidade, era melhor que os líderes políticos estivessem, perdão uma expressão, calados em praça pública? Era melhor que se conseguissem entender, mais do que calados, não é? Porque não, quer dizer, não basta estar calado. Não basta estar calado, tem que se entender e tem que depois se entender na aplicação destas medidas. Daí a importância, enfim, este forcing, esta incapacidade, esta margem que não existe por parte das instâncias europeias para se negociar, enfim, um primeiro pedido de ajuda até às eleições e para que depois das eleições um novo governo, espera-se que maioritário, seja, enfim, composto por que partidos for, consiga negociar. Se isso não for possível, será muito mais difícil, nesta altura, encontrar-se o mínimo denominador comum entre partidos que estão a um mês de eleições, que têm sobre o ponto a que aqui chegámos visões absolutamente opostas. Nós ouvimos Paulo Portas e Pedro Passos Coelho a responsabilizar única e exclusivamente o atual Primeiro-Ministro, que, enfim, achas que o PS está tem no governo há 6 anos. Reeleito? Como? O PS tem alguma hipótese de ser reeleito? A esta altura, enfim, a realidade muda muitas vezes, mas se nós olharmos para as sondagens, para a distância do Partido Socialista para o PSD, que nesta altura está na ordem dos 10 pontos percentuais, se tivermos em conta que o PSD, tudo indica, vai-se coligar mais tarde com o CDS-PP, eu diria que, enfim, não há memória de um partido, depois de 6 anos no governo, de conduzir o país a uma situação do ponto de vista financeiro, económico e social muito difícil, que tenha margem para uma recuperação muito grande. Eu acho que a dúvida já não é se o Partido Socialista consegue ou não ganhar as eleições, a dúvida é quem vai ganhar as eleições e em que circunstâncias. Essa é que me parece ser a grande voltando dúvida. Aqui à parte económica, sabe-se também que uma das preocupações da Troika que chega amanhã é o crescimento da economia portuguesa, porque muitas das medidas Portugal já tomou, pelo menos constam do PEC 4, isto em comparação com a Irlanda e com a Grécia. Como é que se consegue fazer um país crescer do ponto de vista económico com medidas tão recessivas?
As medidas que ao longo dos vários PECs têm sido anunciadas, aquelas que poderiam contribuir para a parte do crescimento não têm sido efetivamente tomadas, não é? Têm sido anunciadas, mas é um conjunto de intenções e, no fundo, é um pequeno jogo de fingimento. Vamos fingir que vamos escrever aqui, vamos fingir que vamos mexer, pode ser que alguém acredite e que assim apareçamos junto dos nossos parceiros como, efetivamente, até a própria reestruturação do Estado, que eu creio que, enfim, que é uma matéria que tem estado desde o início, desde o PEC 1, e que nós olhamos hoje, enfim, para a dimensão do Estado e continuamos a falar da reestruturação do setor empresarial do Estado, das privatizações, do corte da despesa pública, enfim, tem ficado muito no papel. Eu acho que é um exemplo claro daquilo que está... Sim, a reforma do Estado, então, já teve comissários, já teve um conjunto de coisas, já tem um está inscrita desde o PEC 1, não é? Tem um longo lastro. Agora, nós sabemos que é um conjunto de coisas que são genericamente iguais e que facilitam o crescimento económico. Nós sabemos que é um setor privado com iniciativa forte, com poucas barreiras à entrada. Os cortes podem chegar ao setor privado. Com concorrência, com um sistema judicial a funcionar, com um setor bancário capaz de injetar dinheiro nos setores. Manuel Pinheiro, acha que os cortes podem chegar ao setor privado? Eu não vejo exatamente como é que isso possa ser feito. O próprio setor privado pode seguir o exemplo do público? Eu tenho muitas dúvidas, e tenho mais dúvidas ainda em Portugal, que possa ser feita uma gestão macro... Eu posso dizer que conheço já atualmente algumas empresas privadas que estão a avisar os funcionários que vão fazer cortes. Com certeza, mas uma coisa é um ajustamento macro que é ditado à cabeça para todos os setores, outra coisa é cada empresa, cada setor, que a realidade muito específica, ajusta-se ao ciclo económico como bem entender ou não se ajusta. O que é certo é que há muitas empresas privadas dependentes do público. São independentes. Acho que nós devemos ter uma narrativa que defenda ao máximo que do lado dos privados cada um ajusta-se ou não, ou vai-se embora. Faz o que lhe apetecer. A nossa exigência é para o ajustamento público, porque, em bom rigor, o que é que está neste momento a acontecer? Temos um problema sério do lado do Estado e do lado das finanças públicas, temos um problema também do lado dos privados, parcialmente explicado por incentivos errados do lado das políticas públicas. Manuel Pinheiro, Francisco Teixeira, voltamos já a seguir para uma rápida análise sobre o Congresso do PS no fim de semana.